E a partir de agora você passa a acompanhar aqui no Cidade Viva Talk Show um ciclo de entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes nas eleições 2020. Todos estiveram aqui, já gravaram as suas entrevistas e você vai assisti-las, vai poder acompanhar e conhecer os candidatos nos próximos programas. Nós temos estreias todas as terças e sextas-feiras. Então eu convido para que você compartilhe essas entrevistas, para que você faça chegar a todos os cantos da cidade e a todos os cidadãos estas participações dos candidatos, para que você possa conhecê-los e principalmente saber o que eles pensam. Dentro de 8 temas escolhidos pela nossa produção, cada candidato respondeu a 3 perguntas e também nas considerações finais falaram também sobre a nossa cidade. Tempo de entrevista para cada um, 15 minutos, e nesse tempo você vai poder tirar as suas conclusões para poder fazer uma boa votação para escolher o futuro da sua cidade. Ele que vai comandar os próximos 4 anos aqui em Mogi das Cruzes. É isso aí, a função do programa Cidade Viva Talk Show é mostrar a cidade e o que vem por aí para você. Acompanhe, a partir de agora, esse ciclo de entrevistas foi feito especialmente para você, nosso telespectador. E agora nós recebemos no nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes, Rodrigo Valverde. Seja muito bem-vindo. E eu vou ler aqui sobre você para que o público todo saiba que o Rodrigo Valverde é do Partido dos Trabalhadores, da coligação Mogi de Toda a Sua Gente. É a primeira vez candidato a prefeito. O vice é o Valdir Fernandes, do PSOL. O Rodrigo Valverde tem 42 anos, nascido e criado em Mogi, tem 2 filhos. Ele atualmente está no primeiro mandato como vereador, ele é advogado. E vamos lá, dos 13 aos 15 anos de idade, trabalhou como menor colaborador na primeira vara criminal de Mogi. Dos 16 aos 18 anos, trabalhou como guarda-mirim no departamento jurídico da Câmara. Já foi office boy, cobrador e auxiliar de escritório. Aos 25 anos, abriu o escritório de advocacia em Mogi. Rodrigo Valverde, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Cumprimentar a todas e todos que nos assistem. Leandro, obrigado pela oportunidade. Vamos lá, nós temos aqui as cartas para que você escolha a primeira pergunta que eu farei a você, dentro dos 8 temas. Vamos lá. Vamos lá. Número 1, que é o tema orçamento municipal e arrecadação. Vamos lá. Caso seja eleito, você assumirá a prefeitura em um momento de crise, que mexe com o bolso das famílias e, consequentemente, interfere na arrecadação das prefeituras, pois as pessoas compram menos, consomem menos e pagam menos impostos no momento de crise. Como pretende compor as contas para cobrir os gastos já comprometidos, né, e as obrigações, e ainda fazer os investimentos que a população espera, Rodrigo? Essa é a grande pergunta do mundo, né, Leandro? O mundo todo, a pandemia não trouxe só mortes, só dores e só desemprego. Também afetou demais aí a arrecadação do poder público em geral. Nós temos muitas isenções para grandes grupos econômicos que não vêm dando uma contrapartida. A gente está falando aí em cerca de 20 milhões de reais que a gente pode já trazer a arrecadação. 20 milhões. 20 milhões de reais. Nós temos contratos que todos eles podem ter uma auditoria, que a gente consegue aí por baixo mais uns 40 milhões. É completamente possível ponderar com os fornecedores, com os vendedores, os credores da prefeitura, completamente possível fazer esse acordo. Nós temos um potencial turístico imenso que não é utilizado e também a prefeitura tem que ser a fomentadora da volta da economia. Como isso? Eu já falei aí em cerca de 50 milhões que a gente já pode de cara arrecadar a mais.
E é possível a gente criar um banco público municipal para abrir créditos para pequenos, microempresários, que são os que seguram o emprego neste momento, criar uma moeda local para auxiliar a renda das pessoas que recebem o Bolsa Família. Em Mogi são mais de 20 mil pessoas, que a gente poderia dar uma renda municipal com esse banco público de R$100 a mais, condicionando de investirem em estabelecimentos da cidade, conveniados com a prefeitura, e também um programa pró-jovem, que esses jovens de 14 a 18 anos, num grande convênio com a iniciativa privada da indústria, do comércio, prestação de serviços, e também um auxílio da prefeitura, coisas de R$100 por jovem, para também investirem nos estabelecimentos locais. Então, a gente consegue melhorar a arrecadação e aquecer a economia para o pós-pandemia. São projetos novos ou projetos que já existem? Tem que ser implantados? Eu gostaria muito de falar que era meu esse projeto, mas é uma cópia que a gente fez da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, que o desemprego no Brasil todo está em torno de 15%, 20% da população nos municípios. Em Maricá, esse número chega a 4%, justamente pelo poder público fomentando a volta da economia. Então, é uma cópia que a gente vai implementar em Mogi das Cruzes. Está no seu plano de governo? Está no plano de governo. Muito bem. Primeira pergunta respondida aqui pelo candidato Rodrigo Valverde. Vamos lá, as cartas aqui. Vamos embaralhar as cartas dos 8 temas do nosso ciclo de entrevistas. Posso garantir para o telespectador que não é um jogo de cartas marcadas. Não, aqui a gente embaralha mesmo. E é para embaralhar, mas é para esclarecer vocês. Vamos lá. Opa, número 2 na sequência. Número 2 é sobre urbanismo. Tema boa importante. Pergunta, vamos que lá. Também auxilia muito com a pergunta anterior. É uma pergunta relativamente longa, mas vamos lá. Quando colocado corretamente em prática, o plano diretor é, sem dúvida, um instrumento fundamental para uma cidade ser considerada um bom lugar para se viver. Como você avalia o atual plano diretor de Mogi? Ele tem sido bem aplicado? E mais, como fazer para que a população tenha um maior conhecimento desse plano e como esta mesma população pode participar mais ativamente desse plano de transformação da cidade tão importante? Perfeito. O plano diretor da cidade, eu falo com muita propriedade que eu fui o vereador que consegui aumentar o número de audiências públicas do atual plano diretor em vigência. E a gente testemunhou que o plano diretor, infelizmente, ele foi escondido da sociedade e ele foi muito trabalhado para 3 ou 4 grupos, algumas regiões que têm empreendimentos específicos, e isso atrapalha o real desenvolvimento. Temos uma cidade, Mogi das Cruzes, ela é ímpar. Nós temos área de preservação, nós temos a Mata Atlântica, a Serra do Itapetí, que tem que ser preservadas, e o plano diretor não protege como deveria proteger. Nós temos regiões que está crescendo muito sem a mínima fiscalização da prefeitura, e tanto empreendimentos quanto pessoas físicas ocupando área de preservação. Isso faz um mal tremendo, não só para a cidade, como para a sustentabilidade, e dificulta até a arrecadação de impostos. E Mogi das Cruzes ela é complexa porque temos distritos industriais, agrícolas, ambientais e também urbanos. Temos uma zona rural bastante considerável, somos o Cinturão Verde, e se o plano diretor ele for de fato democratizado com ampla participação popular, a gente pode urbanizar algumas residências que acabaram ferindo o meio ambiente, e fica mais barato a gente fazer uma compensação ambiental do que retirar essas famílias, que a gente não vai mais conseguir recuperar a área que foi desmatada, e podemos, isso está também no nosso plano de governo, cobrar uma contrapartida dos grandes empreendimentos da cidade que feriram o meio ambiente, e a gente precisa ter uma contrapartida por isso. Então, esses grandes empreendimentos que lucraram afetando o meio ambiente, precisa retornar em investimentos para a cidade. Muito bem, muito bem. A segunda pergunta respondida. E temos agora, então, a terceira. A nossa produção controla o tempo aí.
para que todos tenham tempo igual. Vamos lá, Rodrigo. Vou pegar o da ponta esquerda. Opa! Vamos lá, número 6. Uma pergunta que tem sido recorrente aqui no sorteio é a número 6, que é desigualdade social. Há décadas, um dos bairros mais carentes e que está sempre à espera de uma infraestrutura digna de qualquer outro bairro da cidade é Jundiapeba. O que o candidato pretende fazer para que esta dívida social que Mogi tem com o bairro possa ser transformada em ações concretas, fazendo com que os seus moradores sintam orgulho do bairro onde moram? Perfeito. Justo o bairro que eu mais atuei enquanto vereador. Jundiapeba fica entre os rios Taiaçupeba e Jundiaí, por isso o nome do bairro, e no passado esses dois rios se encontravam em períodos de cheia. E agora existe lá uma cidade, Jundiapeba é maior do que várias cidades da região, e sofre muito com enchente, por exemplo. A gente precisa urgente, eu já pedi enquanto vereador, infelizmente o prefeito Marcos Melo não atendeu, fazer um estudo imediato de uma obra de macrodrenagem. Jundiapeba fica numa região baixa, onde vem toda a água da chuva daquela região do Santo Ângelo, que o rio Jundiaí não comporta tanta água vindo por total impermeabilização e sofre recorrentemente com enchentes. É o principal problema de Jundiapeba, além de saneamento básico, transporte público, etc. Porém, uma vez a gente tendo o poder de entender o valor desta obra, a gente consegue, com financiamento, com empréstimos ou com dotações próprias do município, garantir obras de macrodrenagens para impedir as enchentes em Jundiapeba, e aí com a regularização fundiária, o saneamento, é possível o bairro ter orgulho de ser o maior bairro da cidade de Mogi e as pessoas não terem mais vergonha de falar que moram em Jundiapeba e ter orgulho dessa região tão importante para a nossa cidade. Muito bem, Rodrigo. Olha, nós temos aqui tempo ainda, né, produção? Tem? Para considerações finais, uma pergunta ou um comentário seu, que é o seguinte: com o rápido crescimento da cidade a partir dos anos 90, as gestões municipais parecem estar sempre correndo atrás do prejuízo para conseguir manter aquela qualidade de vida que tanto agrada os mogianos e as pessoas que vêm para cá, que vêm morar em Mogi. O que precisa ser realizado imediatamente para que Mogi possa continuar se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo não perder justamente o que ela tem de melhor? Esse clima de interior, mesmo estando ao lado da maior capital, da maior cidade da América Latina, e a gente andando pelas cidades, a gente vê que, infelizmente, a gente foi remendando uma coxa de retalhos e não planejamos a cidade para o futuro. Temos tudo para ser a principal cidade da Grande São Paulo, uma das principais do Brasil. Precisamos romper com 3 ou 4 grupos que não deixam a cidade se desenvolver, porque não querem perder o poder da cidade, e usar a nossa logística perto do litoral, perto da capital, perto do aeroporto, do porto, do Vale do Paraíba. Aquele distrito do Taboão que só gera 2.000 empregos, precisa pelo menos multiplicar por 10 o número de empregos. A gente precisa garantir, fomentar ainda mais a agricultura. É possível que a cidade que gasta tanto comprando hortifrutis granjeiros do Paraná, com preço 10 vezes maior que o preço de mercado, fomentar os produtores locais para garantir renda e emprego na nossa cidade. Enfim, planejar uma cidade para o futuro, sem compromisso com esses 3 ou 4 grupos que não deixam o nosso desenvolvimento pleno acontecer. Muito bem, é isso aí, participação do candidato Rodrigo Valverde, do PT, aqui no nosso ciclo de entrevistas. A gente fica muito feliz com a participação de todos os candidatos vindo até aqui nesse serviço de prestação, de serviço de comunicação social que a gente tem feito aqui no Cidade Viva Talk Show. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, muito Leandro. Sucesso. Parabéns por essa ato de democracia tão importante para a sociedade e a população conhecer os seus representantes, os que pleiteiam ser representantes. Esse espaço seu é maravilhoso, quero parabenizar toda a equipe. De fato, faltava isso em nossa cidade. Obrigado.